Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos estudar o livro de Marcos, nós estamos acabando o livro de Marcos. Que delícia! Meu Deus, parece que a gente começa ontem e já está terminando. Marcos, capítulo 15. Bom dia! Amanhã termina Marcos. Vocês acreditam nisso, gente? Marcos foi intenso. Marcos trouxe revelações que a gente não tinha antes, né? Marcos nos trouxe tesouros encobertos, segredos escondidos. Marcos trouxe um novo nível de santidade, um novo nível de revelação. E é muito bom ficar assim. Vamos lá, vamos começar? Marcos capítulo 5. Vamos lá. Marcos capítulo 15. Bom dia, queridos. Jesus diante de Pilatos. Hoje é um dia... Todas as vezes que a gente vai falar da crucificação de Cristo, a gente entende que é um texto intenso, um texto muito forte. Mas a gente precisa passar por isso. Tem horas que a gente não quer passar pela cruz, né? Mas a gente precisa passar às vezes. Vamos lá. Jesus diante de Pilatos. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-nos e entregaram-nos a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente. Você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes, que havia cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora inveja dos chefes dos sacerdotes que havia entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o. Gritaram eles. Por quê? Que crime que ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados zombaram de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, o pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos, colocaram nele. E começaram a saudá-lo, salve rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele, ajoelhavam-se e prestavam adoração. Depois de terem zombados dele, tiraram um manto de púrpura, vestiram-lhe as suas próprias roupas, e então levaram para fora a fim de crucificá-lo. A crucificação. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo a roupa dele, tiraram a sorte para saber com qual cada um iria ficar. Deu um trava-língua aqui. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Assim estava escrita a acusação contra ele, o rei dos judeus. Como com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu essas escrituras que diz: ele foi contado entre os transgressores.
Os que passavam lançaram-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: Salvou-se os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, o Cristo, Rei de Israel. Desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também os insultavam. Meu Deus. A morte de Jesus. E houve trevas, e sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns que estavam presentes ouviram isso, ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja com vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: Deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus com alto brado expirou, e o véu dos santuários rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava na frente de Jesus ouviu o seu brado, viu como ele morreu e disse: realmente esse homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. O sepultamento de Jesus era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo de Jesus, envolveu no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram de onde ele foi colocado. E assim, a gente termina o texto mais terrível da Bíblia. Porque ele relata a morte do próprio Deus. É muito curioso, né? É engraçado. O próprio Deus, ele vem pra gente. E quando ele vem, ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele expulsa demônios. O que Jesus fez? As pessoas prenderam ele porque ele curava. Meu Deus. As pessoas prenderam ele por quê? Porque ele libertava? Por que ele foi preso? Por que ele foi morto? Por que cuspiram nele? Cada evangelho conta um pedacinho da história, né? Deixaram ele nu para bater nele. Colocaram uma venda nos olhos dele para cuspirem na cara dele e ele não vê quem cuspiu nele. Para a multidão ter liberdade para cuspir nele à vontade. Por conta de quê? Porque ele veio para contradizer o que as pessoas acreditavam ali? Então ele foi emudecido, apanhado, pegaram ele, humilharam ele, deixaram ele nu. Aqui, quando a gente vê uma imagem de Jesus, a gente vê uma imagem de Jesus assim com uma roupinha e tudo. Não, ele foi crucificado nu. Nu.
Você tem noção? Ele ficou vivo de 9 da manhã às 3 da tarde. Ele não tinha roupa. Penduraram ele no madeiro com as próprias mãos, com os próprios pés, nu. Nu. O corpo dele era o que prendia ele no madeiro. As pessoas eram amarradas. Não, ele foi o corpo dele colocado ali, ó. Os pregos foram colocados nas mãos. Não tinha um suporte, uma corda. Não tinha. Ele foi pendurado no madeiro nu. Esse foi o Cristo. Foi isso que ele se submeteu por mim e por você. E às vezes a gente não entende isso. Parece que as coisas que a gente enfrenta, o sacrifício que a gente faz, os nossos desafios, a nossa humilhação, parece que ela é muito maior, muito mais forte do que qualquer coisa. Não, não é. Não é. Eu quero que vocês entendam um pouco sobre sacrifício. No Antigo Testamento, a gente vai observar que ele é todo girado em torno de sacrifícios. Então, Moisés, ele traz sacrifícios para adorar a Deus, entendeu? E ali, Davi também traz sacrifícios para adorar a Deus. Só que o diabo, em outros povos, traz vários tipos de sacrifícios para adorar a Satanás. E eu quero que vocês se atentem a isso. E todos os sacrifícios envolvem derramamentos de sangue. Todos, gente. Sem sangue não tem aliança. Aliança é feita com sangue. Poliana, qual foi o primeiro sacrifício de sangue? O sangue de Abel. A Bíblia diz que o sangue de Abel grita até hoje. Meu Deus. E olha só, se o sangue de Abel, que é o primeiro assassinato da terra, grita até hoje, imagina a purificação do sangue de Jesus. Uau! A gente não pode deixar de levar em consideração o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, ele é tão poderoso que é capaz de mudar qualquer situação. O problema é que a gente não crê. A gente passa pelos capítulos dos evangelhos e quando a gente termina os evangelhos, a gente vê que existe uma única característica que precisa ser feita para que Jesus haja. Crer. Uma única característica. E você sabe qual é a única característica que o diabo vai colocar no seu coração? Não crer. Você só precisa disso. Ele não precisa de mais nada. Ele precisa de fazer com que o sacrifício de Jesus seja ilustrativo. Entende? Ai, gente, o diabo vai colocar no seu coração, na sua mente, no seu espírito, que o sacrifício de Jesus é algo de filme. É algo só para você se emocionar. Mas não é. O sangue de Jesus, ele veio para ser o único e último sacrifício. O único não, o último sacrifício válido. Quando Jesus morre na cruz, acabou. Não se precisa mais ter sacrifícios. Mas por que não precisa? Porque o véu que fazia separação entre Deus e os homens foi rasgado de alto a baixo. A gente leu aqui. Os sacrifícios, eles eram entregues pelo sacerdote, né? Pelo povo, para perdão de pecados. Se o véu está rasgado de alto a baixo, para que a gente precisa de sacrifício? Não precisa mais de sacrifício. A gente só precisa de uma coisa, do nosso coração. Só que o diabo, ele sabe disso. Ele sabe. E a única coisa que o diabo vai tentar fazer é atacar aquilo que Jesus construiu na cruz por mim e por você. Porque era muito mais fácil, gente, não duvida, era muito mais fácil. Você vai ali, você mata um cordeiro e você apresenta para Deus. Nossa, Deus recebe. Era mais fácil.
do que você bater seu joelho no chão, fechar os seus olhos e falar: Deus, meu Deus. Porque você está orando a um Deus invisível. Entende? Mas Deus já se fez carne, já habitou entre nós, Ele já veio. Eu vou contar um testemunho para vocês que eu fiquei muito impressionada. Eu dei de presente uma conversa de 1 hora com 2 pessoas que já contrataram os meus serviços esse ano. Uma foi do Conselhos Práticos, eu fiz isso essa semana. E a outra foi da consultoria. Eu já fiz a conversa com a da consultoria. Eu falei que só poderia escrever 7 linhas. E ela escreveu 8. Só que na 8ª linha estava escrito assim, só Deus. E na hora que eu vi a 8ª linha, eu falei, eu não vou selecionar ela. Porque eu disse 7. E tinham 7 linhas escritas e na última estava Deus. Eu estava selecionando e o Espírito Santo me disse assim, é porque essa linha é a história que eu quero te contar. Seleciona ela. Falei, então tá bom. Se Deus falou, eu vou selecionar ela. 7 histórias é a história dela. Essa parte é a minha parte. Tá bom. Ela veio me contar o que aconteceu com ela. Todo o ano dela girou em torno de depois da nossa consultoria. Eu fiquei impressionada. Nós fizemos uma consultoria jurídica. E no final eu falei assim, você pode me dar licença que eu preciso de falar algumas coisas para você? A despeito do que está no meu coração, ela falou, pode. Ali eu dei alguns direcionamentos para a vida dela. Ela está fazendo até hoje. E ela disse que um dia ela foi para um culto. E nesse culto, ela foi tomada em espírito. E ela teve um sonho. Ela teve uma revelação no meio do culto. Em que o espírito a levava a uma praia. E na hora que ela ia para essa praia, ela via Jesus. Na hora que ela chegava, Jesus entregava uma aliança na mão dela. E essa aliança vinha na mão esquerda. E Jesus falava assim para ela, essa aliança da mão esquerda sou eu. Porque você acha que você tem uma aliança terrena com o seu marido. Mas, na verdade, quando você disse sim no altar, a aliança que foi feita foi comigo, não foi com o seu marido. O dia que você entender que você precisa restaurar a sua aliança comigo da mão esquerda, eu vou te dar outro presente. E ela disse que ela virava para Jesus e falava assim, mas o que eu preciso fazer para restaurar essa aliança? E ela estava na beira da praia. Aí ele falou, olha onde a gente está. Aí ela olhava. Nós estamos no mar. Aí ele, entra dentro. Aí ela, como assim eu vou entrar dentro do mar? Aí ele, segura na minha mão e entra dentro. Aí ela, para onde você quer me levar? Ele, para águas mais profundas. Aí ele falava para ela, fulana, esquece o seu marido agora e foca em mim. Eu quero com você águas mais profundas. O dia que você entender que a sua aliança é comigo, fui eu que derramei meu sangue por você na cruz, eu mudo a sua história. Aí ela olhou para ele e falou, ele perguntou para ela, você quer? Ela disse que ela não conseguia ver o rosto dele, que brilhava tanto, ela não via o rosto dele. Que ela só via assim o brilho, ele segurava na mão dela e a aliança estava na mão. Ela falou, coloca a aliança que eu quero entrar. Ele colocava a aliança na mão esquerda e ela mergulhava. E ele ia com ela e ela mergulhava em águas profundas, águas profundas. Quando eles estavam no meio do mar, ela levantava e ele falava assim, agora que você está em águas profundas, me dá a sua mão direita. A sua mão esquerda representa a aliança do casamento. E essa aliança do casamento, você precisa entender que ela é comigo. Comigo! Não é com ele, é comigo! E ele colocava. Aí tava que ela fazia assim, quando ela fazia assim,
Ele colocava a aliança da mão direita dela. Ela falava assim, na terra, a aliança do casamento é representada pela mão direita, mas não é, né, pela mão esquerda, mas não é algo terreno, é algo espiritual. Porque quando você tá com a aliança da mão esquerda, é algo eterno. Na aliança da mão direita é algo passageiro. E o casamento terreno é algo passageiro que se separa com a morte. Se você restaurar aqui e realmente mergulhar, eu te entrego o que é até a morte. E colocou a aliança da mão direita e disse para ela, esse representa eu, esse representa o seu marido. E ela falava assim, mas não era a mão esquerda que representava o marido? Sou eu. A sua aliança antes de ser com ele e comigo. Aí ela acordava e ela saía, né, ali daquela visão. E ali ela falava para mim, Poliana, tudo que você fala, eu fiquei muito impressionada, Falei, é tudo que eu falo. A gente ficou tão feliz ontem. Ela falou, Poliana, tudo que você fala nos devocionais, nos stories, eu fiquei tão impactada com aquela visão que o Espírito Santo me deu depois de anos e anos e anos de casada, que é uma coisa que você tem, que ele falou pra você e você tem falado todos os dias ali pra gente. Eu falei, é verdade. E hoje ela vive algo em poucos meses. Foi lindo, gente. Foi surreal. Ela mergulhou em águas profundas. Mergulhou. Tá aqui. Essa aqui é a minha mão esquerda, fica contrária aí pra vocês, né? Quando ela entendeu que a mão esquerda dela, na verdade, era com Cristo, era de Cristo, para Cristo, por causa de Cristo. Quando ela vivia os desafios, quando ela vivia as situações, quando ela vivia as circunstâncias, não só dentro de casa, mas em torno de tudo, vocês entendem? E ela disse que naquela praia, naquele dia, quando ela estava mergulhando, quando ela estava ali vendo peixes, e ela disse que ela via peixes e que ela ia em águas profundas, e ela pensava assim, e ela via situações, e ela via circunstâncias, e ela via problemas no trabalho, e ela pensava, meu Deus, é maior que isso. E ali o problema se resolvia depois, entende? Quando ela via problemas dentro de casa com as crianças, ela pensava, a minha aliança é com meu Deus. Quando ela via ali problemas ali em ordem conjugal, ela pensava, a minha aliança é com Deus. E ela começou a ficar com a mente assim, ó, é o Senhor, o sacrifício já foi pago, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. A sorte dela foi restaurada em 4 meses. Eu fiquei muito impressionada. Ela falou, Poliana, era muito irreal para mim desfocar das coisas deste mundo. O dia que eu desfoquei, que eu olhei para o sacrifício da cruz, eu entendi que o que importa, que aquele dia, a crucificação, que o dia que Jesus derramou o sangue dele, ele me trouxe uma aliança, sabe? Um sangue ele foi derramado. Jesus foi morto para que eu e você tivéssemos uma aliança. Você sabe o que o livro de Apocalipse traz para gente? Uma aliança eterna. Você sabe o que o dia de hoje, o que o momento de agora, ele nos impulsiona, é que eu e você nos apresentemos como noivas a Cristo. A Cristo. Hoje, agora, você pode virar aqui nesse minuto e falar, eu quero Jesus. Porque se você mergulhar em águas profundas, sabe? Quando eu terminei aquela ligação, eu estava assim, arrebatada, de verdade. Olha, eu terminei aquela ligação, eu só falava assim, eu quero águas mais profundas. Hoje, o que a gente viu aqui, o que a gente leu, o que a gente mergulhou, eu sei que talvez era um dia para eu virar para vocês e falar assim, ele apanhou por você, ele sofreu por você, ele foi morto por você, mas eu quero focar no véu rasgado, sabe? Ele foi cuspido
cuspido, deram vinagre para ele beber. A gente sabe de tudo isso. Só que eu quero focar no véu rasgado, sabe? É um versículo e o véu se rasgou. E às vezes a gente não entende isso. E o que nos traz aliança foi 3 da tarde, às 3 horas da tarde, o sangue dele caiu, a última gota do sangue, ele caiu na terra, sabe? Caiu o sangue, depois furaram ele, caiu a água, tudo, ele foi esvaziado de si mesmo. Para que você tivesse uma aliança com Cristo hoje. Cristo foi esvaziado de si mesmo. Você sabe, se hoje Jesus me der uma promessa, ele vai falar, se ele falar qualquer coisa para mim, qualquer coisa. Poliana, isso, pronto, eu já acreditei. Passou um ano, eu já acreditei. 2 anos, 10 anos, 15 anos, eu já acreditei. Sabe por quê que eu já acreditei? Porque o meu Deus, ele foi esvaziado. Eu não brinco de ser de Deus. Em novembro de 2008, eu vivi brincando com Deus toda a minha vida, até 2008. Quantos anos eu tinha em 2008, gente? Eu nem sei. Eu tenho 35 anos. Alguém consegue fazer conta aí? 22, 20. Por aí. Se alguém souber fazer conta. Este ano de 2021, eu fiz 35 anos. Em 2008, eu tinha quantos anos? Gente, eu não sou boa pra fazer conta. Eu vivi toda a minha vida brincando de ser de Deus. O dia que eu virei para Jesus, eu falei assim, agora eu não brinco de crer. O dia que eu falei, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador, acabou. Porque eu confessei a todos o que eu realmente cria. Eu entendi que podem passar os dias, podem passar os anos, mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Eu posso falar, meu Deus, eu tô velha para essa promessa, mas ele não acha que eu tô. Porque todas as promessas que o Senhor acha que tá na hora de acontecer, elas acontecem. Eu sou um testemunho vivo da glória de Deus. Eu ando é por fé. Eu ando é assim, vai para a direita, eu vou para a direita. Não vai, eu não vou. Vira para a esquerda, eu viro. Desvira, eu viro. Desvira, eu desviro. Espera, não quero. Espera, não quero. Espera, eu mandei esperar, tá bom. Você vai ficar 10 anos esperando, não quero. Vai ficar, tá bom, eu vou ficar. Que saco, eu vou. Mas eu fico. E eu jamais vou duvidar do que Deus tem para mim. Você sabe o que me deixa impressionada? Impressionada é uma pessoa saber que Deus deu para ela uma aliança. Uma aliança. Um véu se rasgou. Ele foi rasgado de alto a baixo. Wrapped. Aí você confessa publicamente que Jesus é o Senhor da tua vida. Aí você começa a viver uma história com Cristo. Aí começam a viver circunstâncias e você abandona essa aliança. Existem mulheres, eu faço... Gente, o nível de divórcios que eu faço hoje é surreal. E as minhas clientes tudo me seguem. Elas me seguem. Eu fico impressionada com as mulheres e com os homens que desistem no meio do caminho. Só existe um motivo pelo qual tem divórcio. Vocês sabiam disso? Não existe outro. Só um. É quando as pessoas se esquecem da aliança. Porque se elas entenderem com quem é a aliança delas, elas não desistem de mais nada.
Aqui não está mandando suportar nada. Jesus não mandou você suportar nada. Tudo que precisava ser suportado foi suportado na cruz. Mais nada. A gente não tem que suportar. Você sabe qual é o problema das pessoas? Elas acham que elas precisam suportar as coisas. A gente não tem que suportar. Tá tudo errado. A gente precisa viver a nova aliança. O diabo, ele tá querendo que a gente viva a aliança antiga. Se você não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, tudo bem. Você vive a aliança antiga. Agora, se você confessa Jesus, é uma pessoa que viveu, que declarou que quer a nova aliança, não tem sentido para você viver com pensamentos, comportamentos, atitudes de uma pessoa que não teve o véu rasgado. Ai, já passaram 3 anos. Ai, já passaram 5 anos. Gente, vocês querem que eu comece a contar promessas? Vocês querem que eu comece a contar coisas? As pessoas dizem que eu vivi muitas histórias com Deus. Ah, se eu começasse a contar, a gente ia fazer uma live que começava agora e ia terminar meia-noite. E não ia terminar. E as pessoas falam, meu Deus, quantas coisas. Mas tem coisas que Deus me prometeu há 20 anos atrás. É impressionante. Eu fico impressionada que eu tenho uma promessa. Que eu tinha 13 anos. Então tem quantos anos? Tem mais de 20 anos. E não aconteceu ainda. Eu tenho uma outra promessa que tem 15 anos. Eu não me esqueci. Eu tenho promessas de 12 anos. Eu tenho promessas de 11 anos. Eu tenho promessas de 10 anos. De 5 anos. De 3 anos. Deus me fez uma promessa no passado. Deus me fez uma promessa no início desse ano. Você sabe? Eu vivo de repente de Deus. 10 anos. Essa é Natasha. Ei, Natasha. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês sabem por que eu vivo coisas bem malucas mesmo, assim? Porque eu não duvido. Eu não duvido como ele vai fazer, do jeito que ele vai fazer, da forma que ele vai... Eu não duvido. Esses dias, eu estava na minha igreja, a gente estava numa campanha de oração, eu fui pra lá. E a pastora falou, vamos orar, orem nas cadeiras, porque a gente estava orando por um congresso e tudo. E eu estava orando e o Espírito Santo me disse assim, você sabe por que eu não fiz isso aí na sua vida? Porque eu vou fazer em mistério. Entendi nada. Mas se ele vai fazer em mistério, quando ele fizer, ele vai fazer assim, ó. E quando ele fizer, eu vou ser testemunha da glória de Deus. E essa promessa já passa de 15 anos. Há um mês atrás ele me falou, eu não me esqueci. Quem tem promessa antiga aqui? Escreve eu. Escreve no chat aí pra mim. Eu tenho promessa antiga. Hoje nessa manhã eu quero renovar os teus sonhos. Hoje nessa manhã eu quero dizer que Deus realiza sonhos. Hoje nessa manhã eu quero dizer para você que a única coisa que eu e você precisamos, tu tem? Eu também. Nossa, eu tenho promessa aí para mais de 15 anos, você acredita? E quando eu viver, vocês serão testemunhas do milagre de Deus. E eu vou chegar aqui e eu vou contar para vocês. E as pessoas vão achar que é assim, do nada. Mas eu vou falar assim, não é do nada. Deus me fez essa promessa quando eu era uma menina e eu acreditei. Sabe por quê que eu tenho uma promessa? Sabe por quê que eu tenho uma promessa? Porque eu sei quem é o meu Deus. E outra coisa, quando você tem uma promessa antiga, o povo de Israel, presta atenção, gente, presta atenção. O povo de Israel, eles tinham uma promessa e eles não entraram na terra prometida. Você sabia que dá para ter promessa? Escreve para mim, quem tem promessa? Eu quero ver. Tem mais gente aqui. Não é possível que só essas pessoas têm promessa. Só dá para morrer sem cumprimento de promessa. Tem gente que diz que
não morre sem ter promessa cumprida. Dá para morrer. Você sabe qual é a única forma de você morrer e não ver as promessas sendo cumpridas? Você não acreditar. Você desistir das promessas no meio do caminho. Dá para morrer sem ver o cumprimento da sua promessa. Nessa manhã, nesse dia, com os nossos passarinhos cantando aqui na minha janela, eu quero dizer para você, renove a sua aliança agora. Quando terminar o devocional, ou agora pede perdão para o Espírito Santo de Deus. Toda palavra é um governo. Se chegou um dia, se chegou uma hora, se chegou um momento que você falou, eu não acredito mais, Deus não vai fazer, porque se Deus falou, Ele vai fazer. Você sabe por que as pessoas não vivem o cumprimento da promessa? Porque elas mesmas falam que não vai acontecer. Se Deus falou, quem sou eu para não acontecer? Você entendeu? Você sabe por que as pessoas morrem? Porque quando elas vão olhar os gigantes, elas falam, é grande demais. Haviam 12 príncipes para espiar a terra prometida. E quando eles espiam a terra prometida, 10 falam, é grande demais. A família, a descendência, o povo morreu sem entrar na terra prometida. Eu quero saber quem é você. De qual geração você vai fazer parte? A parte dos que entram na terra prometida, que você vai fazer parte daquela galera que tem muito testemunho para contar, uma história com Deus, ou você vai fazer parte de quem morre sem cumprimento de promessa? Quando você for para um enterro, quando você pisar em um cemitério, eu quero que você olhe para aquelas lápides, para aqueles túmulos e tenha uma certeza no seu coração. Aqui jaz o cumprimento de promessas não cumpridas. Quando você olhar para aquele povo morto, para aquelas pessoas sem vida, você pode ter certeza que ali haviam promessas que não foram cumpridas. Deus mentiu, Poliana? Não. Só que nos 4 evangelhos, o tempo todo, Jesus falava que precisava de uma única coisa para acontecer. Uma única coisa para acontecer. Crer. E as pessoas não creem. Eu não creio mais que Deus vai fazer. Ótimo! Deus vai dar a tua promessa para a próxima. Ou para o próximo. Pronto. Beijo, tchau, próximo. Deus não vai tratar com filhos mimados. Também não quero. Tá bom, fica sem. Eu quero saber se você vai entrar na terra prometida ou não. Eu quero saber. Você vai entrar na terra prometida? Você quer ou você não quer? Decide a qual Deus você quer adorar. Se você quer adorar o Senhor teu Deus, adora. Mas para adorar o Senhor teu Deus existem pré-requisitos. E o pré-requisito para você adorar o teu Deus é não duvidar no seu coração. O campo de batalha é na mente. A guerra entre o céu e o inferno é uma guerra de argumentos. Hoje a gente vê a morte do nosso Deus. E amanhã a gente vai ver a ressurreição do nosso Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o único Deus que morreu, foi no inferno e ressuscitou. Ele foi no inferno tomar a chave do domínio da minha vida e da sua vida para entregar na nossa mão. De tal forma que hoje você decide se você quer adorar a Deus ou se você não quer adorar a Deus. Se você decide viver a nova aliança ou se você não decide viver a nova aliança. Lá em Isaías 54 diz que Deus é o nosso marido. Lá em Isaías 54 diz que a gente tem uma aliança. Você tem uma aliança. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, a gente tem uma aliança. Aqui eu só quero que você entenda que não crer é
quase, é um passinho para blasfemar. E a blasfêmia é o único pecado que Deus não perdoa. Você sabe por quê? Sabe por quê? Que existem promessas não cumpridas? Poxa, Deus prometeu aquilo ali na vida do fulano, ela morreu. Você sabe por quê? Porque as pessoas duvidam tanto que elas começam a blasfemar. Uau! Morreu. Ela duvidou tanto. O coração dela estava tão duvidoso por conta das circunstâncias que ela começou a blasfemar. Meu Deus. Quando Jesus estava sendo crucificado, você viu que tudo que ele falava estava sendo jogado contra ele? Uai, você não disse que em 3 dias você voltaria? Uai, você não disse que em 3 dias você ressurgiria? Uai, você salvou todos e você não salva a si mesmo? Uai, você não curou? Se cura. Uai, você não libertou? Se liberta. Uai, desce daí. Você não é o Deus? Você não fez? Uai, a outra não estava morta? Ressuscita. Não, gente, vou matar, que ele vai ter que... Ele não falou que ia ressuscitar? Ressuscita. E ele ficou mudo. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente não quer isso. A gente não quer passar por essa base de humilhação. Sabe? O nosso nome é quase o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. É praticamente isso. Os intocáveis. Isso é idolatria. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Você não crê que aquilo que Deus tem para você vai acontecer é um passinho para blasfêmia. Eu vejo que às vezes as pessoas boas, pessoas dignas, elas não recebem misericórdia. Não recebem. Porque elas simplesmente duvidam que Deus pode fazer alguma coisa por elas. Olha só, havia a história de 2 irmãos, Esaú e Jacó. Eles eram filhos de Isaac. Isaac é filho de Abraão, o pai da fé. Olha só. Um dia Esaú estava com muita fome. E Jacó tinha feito um prato de lentilhas. E Jacó, ele queria a primogenitura, que era a bênção, que era para viver toda a história. Esaú estava com tanta fome, que ele virou e falou assim: eu quero esse prato de lentilha. E aí Jacó falou: então me dá a sua primogenitura. Ele falou: negócio fechado. Eu quero trabalhar com o que eu tô vendo agora é minha fome. Então Jacó foi lá, se vestiu com pele de animal, foi no pai, pegou a bênção. E a história hoje é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Escuta, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não é? Era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú, porque Esaú era o filho primogênito. Só que Jesus, ele veio de Judá, que era filho de Jacó, e não veio de Esaú. Esaú era mau? Não. Esaú vendeu a promessa dele. Esaú desistiu do que era dele. Esaú não quis pelo que ele estava vendo. Presta atenção, gente. Não vende o que Deus te deu por conta da aflição do seu coração. Tá angustiado? Só chora. Chora, limpa a lágrima e adora. Tá aflito? Conta pro teu Deus. Deixa que Ele vai te levar a águas mais profundas. Presta atenção em quem é o teu Deus. Não blasfeme contra o Espírito Santo. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia. Naquele dia, Esaú falou: eu não quero mais, eu não suporto mais, eu não quero o peso de ser o primogênito, eu tô com fome, eu não suporto, eu não quero, é o meu limite, eu não quero ficar com fome nem mais 5 minutos. Jacó falou: aqui o prato. Sabe quando você vira e fala: eu não suporto mais? O diabo fala: ótimo.
blasfêmia. O diabo faz isso comigo e com você todos os dias. E a coisa mais impressionante e chocante, eu quero terminar aqui, é que depois que tudo aconteceu, depois que Isaac abençoou Jacó, depois que a história começou a ser com Jacó, depois que Esaú perdeu espiritualmente a primogenitura dele, Esaú buscou em lágrimas, escuta, em lágrimas a misericórdia de Deus. E você sabe o que Deus falou para ele? Não. Chega, eu não sou palhaço, eu não sou brinquedo. Não. Esaú buscou em lágrimas. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com as coisas que você tem desistido. Eu tenho ensinado vocês a ir até o fim. Eu tenho dito a vocês todos os dias, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela vai até o fim, com a direção do Espírito Santo. O que Deus te falou? Como Deus te falou? Como? O que o Senhor te falou? Poliana não falou nada, então começa a mergulhar em águas mais profundas, porque o véu foi rasgado. Não tem mais, não tem interferência. O véu foi rasgado. O mesmo Espírito que habita em mim tem que habitar em você necessariamente e obrigatoriamente, porque o véu foi rasgado. Escreve no chat para mim. Vamos subir isso. O véu foi rasgado. Por favor. A gente precisa ver que o véu foi rasgado. Hoje, a gente precisa sair daqui entendendo que a gente tem acesso direto ao Pai. Só que toda promessa passa por um teste do tempo. Eu já falei com vocês, escreve, o véu foi rasgado. Isso, vamos subir essa frase. Gente, presta atenção. Às vezes, as promessas, elas existem para testar nossa fé mesmo. Sobe o véu foi rasgado. É para testar a nossa fé. Isso mesmo. Eu quero que todo mundo que está aí leia todas as vezes que estiver subindo. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. O véu, repete. Subiu um véu foi rasgado. Você repete na sua casa. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Não tem mais separação entre Deus e os homens, porque o véu foi rasgado. Chega! Chega de deixar o demônio dominar a sua vida, porque o véu foi rasgado. Fim. Chega. Esse foi o limite. Não importa qual é a sua demanda. Não importa qual é a dor da sua alma. Me importa que o véu foi rasgado. Jacó também viveu histórias tenebrosas com a vida dele. Mas ele entrou dentro da linha de Jesus. Porque ele quis. Ele não abriu mão. Ele não abriu mão da promessa. Eu quero saber se nessa manhã vai ter gente que não vai abrir mão daquilo que Deus tem pra gente. Não interessa o que está acontecendo, não interessa o que falaram, não interessa a realidade, não interessa. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Sabe por que você vai viver? Sabe por que eu vou viver? Porque a gente crê. Meu Deus, por que a Poliana vive tanta coisa? Por que você, que é meu seguidor, a partir de agora vai viver? É porque aqui não existe gente que não crê. Todas as vezes que chega alguém no Caxias e fala assim, eu tô desanimada, não creio. Eu escrevo assim, seguidor novo, né?
Seguidor novo, oi seguidor novo, seja bem-vindo, aproveite os destaques. Sabe por quê? Porque não existe a possibilidade de você chegar nesse lugar e não crer. Porque se você chegar nesse lugar e não crer, aqui não dá pra ficar. Sabe por quê? Porque aqui não é lugar de quem não crê. Porque lugar de quem não crê é fora daqui. Porque o véu foi rasgado. Gente que não crê não suporta a glória. Porque é até que. E se o Senhor mudar a sua sorte daqui a 10 anos? Ah, essas palavras de 10 anos é cansativa. Mulher, eu tenho 40, então Deus só vai mudar minha história aos 50. Enquanto isso, prepara o seu corpo. Prepara a sua mente, prepara a sua alma, prepara o seu espírito, mergulhe em águas mais profundas, seja uma pessoa de Deus. Gente, quem eu era 10 anos atrás? Quem eu era? Olha quem eu sou hoje aqui. Tem vocês comigo, olha o que Deus me deu, olha o quanto de palavra eu li. Você sabe o que eu fiz nos últimos 10 anos? Palavra. Sabe quantas vezes eu li a Bíblia? Mais de 20. Eu não tô brincando, não. Sabe quantas vezes eu fui me dedicar a viver em Deus? Porque se eu queria promessas, e o Senhor disse que eu não ia viver minhas promessas nos próximos anos, que era para eu ir em Deus, viver em Deus, ter de Deus, aprender de Deus, ser uma mulher de Deus, limpar minhas raízes, aprender sobre santidade, feminilidade, Espírito Santo, sabe? Me encher do Senhor. Eu fui fazer isso. Eu quero saber até que. Quando que eu vou parar de jejuar? Ah, você vai parar de jejuar quando o Senhor cumprir a promessa. Gente, aqui a gente não faz jejum de uma semana. Aqui a gente não faz jejum de um ano. Aqui a gente faz jejum de 5 dias. Aqui a gente faz jejum até que. As pessoas me perguntam até quando que eu faço jejum? Até que. E se acontecer daqui 15 anos? É 15 anos de jejum. Ué, até que? Aqui é assim, porque aqui a gente aprende que o reino de Deus é tomado por esforço. O sacrifício de Jesus foi de morte. Foi de morte. Teve uma seguidora que ela escreveu assim: às vezes a gente acha que a gente não merece. Não é que a gente não acha, é que a gente realmente. Voltou? Tá? Vocês estão me ouvindo? Ai, meu Deus, escreve aí que esses dias acabou a bateria e não deu para as pessoas me ouvirem. Escreve pra mim. Dá pra me ouvir agora? Vocês estão me ouvindo, gente? Gente, escreve! Eu vou encerrar, então, se ninguém escrever. Ixi, eu acho que travou. Travou? Dá pra ouvir? Ah, tá. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Ufa. Então, se sair o som, vocês me falam, porque esses dias a bateria ficou fraca, eu voltei e o som sumiu. Eu tava toda empolgada e a gente perdeu a fala na metade. Ufa, fiquei até suada agora. Ui, vamos lá, rapidinho, eu vou encerrar agora, tá? Mas eu quero falar uma coisa pra vocês. Teve uma pessoa que me falou assim, é porque a gente acha que a gente não merece. Realmente a gente não merece, tá? Não é por merecimento. Vocês acham que eu mereço alguma coisa? Ai, Juliana, você merece. Não, ninguém merece nada. Não vai derrubar a live. Em nome de Jesus, Cris. O inimigo não vai derrubar a live, amém? Presta atenção. Eu quero só falar isso, que eu tô com medo dessa live do som não funcionar. Mas olha só. Veja bem, escutem. Você não merece. Se você acha que você merece porque você é boazinha, você não é boazinha. Você é péssima. Ainda que você faça tudo certinho, você é péssima. Só isso. Exatamente. Você merecia a morte. Eu sou péssima. A gente merecia a morte. Tudo é por graça. Tudo é porque Ele é bom. Tudo é por amor a Ele. Entenda que o sacrifício dele não é uma historinha de filme. Entenda que não precisa mais de derramamento de sangue. Entenda que o que você vive hoje é a nova aliança. E essa nova aliança é a aliança da vida eterna. A aliança que Deus tem para você agora se chama Aliança da Vida Eterna. Nessa live, nessa hora, nesse dia. Ou a tua mente muda, ou a tua mente muda. Porque se tua mente não mudar, talvez
Você é o próximo com uma lápide de promessas não cumpridas. E eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, vocês me conhecem. É isso que você quer? Você sabe, quando eu vou ao enterro, eu faço essa reflexão. Eu não quero. Quando tudo na minha vida diz que não vai acontecer, eu falo, eu não quero. Essa não sou eu. Eu vou. Não vai, eu vou crer. Não vai acontecer, vai acontecer. Tô fraca, vou fazer mais um jejum. Não dou conta, vou acordar de madrugada. Não tá dando certo, pois eu vou orar mais. Ah, não dá, pois agora eu vou ler 10 capítulos da Bíblia. Ah, tá tudo errado, mas então eu vou me santificar. Ah, mas eu não consigo não fazer, pois agora eu vou jejuar mais. Eu vou orar mais, eu vou cantar mais louvor, eu vou ficar com louvor agora o dia inteiro. Ah, mas não tá dando certo, então eu sou batizada no Espírito Santo. Então agora eu vou orar em línguas 1 hora. Eu vou ficar aqui e eu vou ficar no mesmo lugar. E eu vou ficar no lugar onde Cristo vai olhar para mim, porque Ele tem que olhar para mim. 1 hora, um momento. Eu sei que Deus está no mesmo lugar. E quando Ele se inclinar para a humanidade e quando Ele olhar, Ele vai ter que achar o meu coração. Sabe os dias mais angustiantes? E agora eu prometo que é o fim. Sabe o dia que está mais angustiante? Mais angustiante. Mais pesado. Eu penso assim, hoje tá pesado, mas na hora que Deus se inclinar, Ele vai ter que olhar para mim. Então eu vou ficar aqui e eu vou ficar louvando, porque tá angustiante. E eu vou ficar adorando. Hoje, só para confundir o inimigo, eu vou crer. Sabe aquele dia que você é afrontado de todos os lados? Você vira para cá, você é afrontado. Aí você faz aqui, você é afrontado. Você vai ali, você é afrontado, você é afrontado. Você é cuspido, você é batido, não sei o quê. Aí você pensa, pois então hoje só de raiva, só para contrariar, eu vou crer. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ativa em nós o desejo da salvação. Senhor, que nessa manhã pessoas decidam crer. Pessoas decidam estar em Ti, em espírito e em verdade. Que o Teu Espírito se comunique com o nosso Espírito, de forma que nós sejamos um em Ti. Espírito Santo, nos alcance para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua majestade. Segure na Tua mão e nos leve a águas mais profundas. Que nós possamos entender o sacrifício da cruz. Que em nome de Jesus nós possamos ser guiados e comandados pelo Espírito Santo. Para o louvor da Tua glória, nós declaramos que só nós seremos testemunhos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, querido, quando o bicho estiver pegando por aí, você declara, eu serei testemunho na presença de Deus. Eu tenho anos isso comigo. Isso só está acontecendo porque eu sou um testemunho vivo. Isso só está acontecendo porque eu sou um testemunho vivo. Isso só está acontecendo porque eu sou um testemunho vivo. Isso só acontece porque eu sou um testemunho vivo. Você sabe por que isso aí está acontecendo com você? Porque você é um testemunho vivo. É isso. Que delícia. Amanhã a gente termina o livro de Marcos. Foi tão rápido, né? Mas é isso. Amanhã a gente nem se encontra aqui e se encontra com Marcos. E é isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu espero vocês para a gente começar o nosso devocional. Começar cheio do Espírito Santo. Não desista. Siga firme. Não quero lápide com promessas não cumpridas. Sabe quando as pessoas olharem para o nosso túmulo, elas vão olhar para pessoas que zeraram tudo. Sabe aquele negócio assim, ó? Zerei a vida? Seremos nós. Zeraremos todas as promessas que o Senhor fez na minha vida e na sua vida. Sabe quando o povo fala assim,
Vital, gente famosa. Zerei a vida. Que conversa fiada de zerei vida com gente famosa. Zerei vida é que eu vou zerar minha vida com todos, gente, todas as promessas. Quando as pessoas pensarem em alguém com testemunho, elas vão olhar pra você e pra mim. Caramba, acontece porque aconteceu na vida da Polly. Acontece porque aconteceu na vida de quem? Dela. Aconteceu na vida dela. Gente, eu tenho seguidores internacionais. Que linda. Quando eu viajar pra fora do Brasil, já sei pra onde eu ir. Eu tenho seguidores de todo lugar do mundo agora. E é isso, gente. Fiquem aqui. Um beijo. Eu amo vocês. Eu amo estar aqui com vocês. Aproveitem os devocionais. Eu sei que tem muita gente chegando aqui nova. O meu canal no YouTube se chama Poliana Damascena. Tudo é Poliana Damascena. Damascena só com C, viu? E lá eu subo todos os devocionais, tá? E dá pra vocês assistirem no acelerado. Às vezes as pessoas reclamam que o devocional fica longo, alguns. Mas eu vou diante do que o Senhor... Eu gosto de fazer o devocional de sexta curto, mas olha só, já deu 1 hora. Mas eu vou fazendo diante do que o Espírito Santo vem me falando. E eu esses dias falei com o Espírito Santo, eu quero falar pouquinho, eu quero fazer o devocional de 20 minutos, porque eu falei que ia fazer de 20 minutos. Ele falou assim, não me limita. Então é isso. É isso, gente. Ensina a ver no acelerado. É só colocar no acelerado, mulher. Vai lá e põe acelerado. Digita no Google. Você tem que aprender a pesquisar as coisas no Google. Como colocar um vídeo no YouTube no acelerado. No Instagram tem como pôr no acelerado também. Vocês colocam no computador. No computador, no cantinho, tem como pôr no 1,5, tá bom? Aí dá pra assistir no acelerado, porque eu falo devagar de manhã. Eu falo muito rápido no dia a dia, mas aqui no Instagram de manhã cedinho, hoje eu até falei rápido. Mas geralmente eu falo bem devagar. É isso, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Chamem pessoas para aprender um pouquinho mais sobre a presença de Deus. Tem muitas coisas e muito conteúdo aqui vindo da parte de Deus para ajudar todo mundo a crescer. A única coisa que eu quero é que todas as promessas se cumpram na sua vida. Só por uma coisa, que você entenda que o véu foi rasgado. Hoje não é um dia de morte, hoje é um dia de vida. Jesus morreu, mas quando Jesus morre, exatamente no momento que ele morre, o véu é rasgado. É isso, um beijo, Deus abençoe vocês também, a paz do Senhor, que a paz do Senhor acompanhe o dia de vocês, acompanhe a semana de vocês. O devocional, ele acontece no sábado também e ele acontece no domingo também. 5h45, todo mundo já, fica esperto. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.